Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Dino, que voltou atrás, meu amigo, já mudou a decisão dele que ele deu ontem, né? Aquela decisão absurda, totalmente sem sentido, já expliquei para vocês em outros vídeos o que não faz sentido, e lembra que eu falei para vocês que essa decisão dele tinha 3 cabeças de merda, né? 3 pontos totalmente absurdos. O primeiro sacaneou o pessoal lá de Mariana, que estava querendo uma indenização maior das empresas na justiça inglesa, né? Então ele ferrou com isso, não vai ter mais, é só o que a justiça brasileira determinou mesmo, né? Ferrou com todo mundo. Segundo, ele sacaneou com a extraterritorialidade das leis, poxa, porque leis brasileiras, em algumas situações, valem no exterior, e as estrangeiras também valem aqui no Brasil, né? Se um estrangeiro comete um crime aqui no Brasil, a lei do país dele pode valer quando ele voltar lá para o país dele. Então, assim, tem um monte de efeitos desse tipo, né? E o terceiro, lógico, é a lambança que ele fez com a questão dos bancos aqui no Brasil. A gente já falou sobre esse terceiro ponto muito, né? Agora parece que o Dino resolveu voltar atrás com a questão dos tribunais internacionais. Então ele falou que não, que a justiça brasileira é soberana, mas os tribunais internacionais valem no Brasil, continua valendo do mesmo jeito, né? Por que isso? Como eu expliquei para vocês, tem um monte de ação de um monte de lado aqui no Brasil, de brasileiro nos Estados Unidos, de americano aqui no Brasil, por conta de guarda de filho, esse tipo de coisa. Aí ele falou que não, ele ia sacanear essa porra toda, né? Agora ele falou que pelo menos os tribunais internacionais valem. De ordem de justiça estrangeira não vale, mas tribunal internacional vale. Eu não sei se ele entendeu, né? Porque no final das contas, o que vai acontecer? Também as leis, quando o Brasil quiser alguma coisa lá fora, vai ter o mesmo problema. Se o Brasil não obedece às determinações da justiça estrangeira, por que a justiça estrangeira vai obedecer às do Brasil, né? Ele criou um buraco enorme nesse negócio. O fato de ele ter voltado atrás tão rápido só mostra uma coisa. Foi uma decisão de supetão. Foi uma decisão rápida. O cara não parou para pensar no que ele estava fazendo, né? E a consequência vai ser muito pior no final das contas. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a minha tese que eu vou fazer aqui nesse vídeo é a seguinte. Essa decisão do Dino foi uma decisão de supetão, rápida. Né? E por que foi uma decisão rápida? Né? Por que o Dino sentiu, né, a necessidade de tomar essa decisão agora? Né? Lembra que eles tinham um plano, né? Eles chegaram a falar publicamente que tinha um plano caso a retaliação do Trump piorasse, não sei o que lá, que o Zanin iria dar uma ordem, que não sei o que lá e coisa e tal. E aí, de repente, o Dino me dá essa ordem, né, que é uma bomba no final das contas. Não só com a questão do Magnitsky, né, um monte de outras coisas também. Ferrou com um monte de gente aí, de brincadeira, do nada, sem parar para pensar, né. E até na questão do direito internacional, o Dino se ferrou, né. Isso aqui é uma coisa normal, assim, um juiz emitir uma ordem e perceber que está errado e emendar essa ordem, dar uma outra interpretação. Não, isso não é problema, né. Todos somos seres humanos e, tipicamente, esse tipo de coisa, né, acontece. Você errar uma coisa e depois mandar corrigir. Agora, repara que isso daqui, no caso do STF, num tema tão relevante, numa ação que envolve a vida de tanta gente, né? Porque lembra, essa decisão foi tomada no caso lá de Mariana, né? Dos alagamentos, muita gente morreu, a indenização desse pessoal todo, né? Então, assim, é um caso que envolve vidas de pessoas, né? E seria o caso de se pensar com muito cuidado isso, não é uma decisão para você tomar de supetão assim, né? E o Dino resolveu botar coisa de supetão e fazer imediatamente coisa e tal. Isso me faz crer que alguma coisa mudou nos últimos dias, né? E o que eu suspeito que seja? Como eu já falei, eu acho que aquela visita do Eduardo Bolsonaro lá com o Scott Bessent, o Tesouro Americano já deve ter notificado os bancos brasileiros, deve ter falado, olha só, vocês estão fazendo coisa errada, toma cuidado, vai levar multas, tem tantos dias para resolver esse problema e parar de atender o sancionado nas contas de vocês, né? Ou então vai dar problema no final das contas, né? E aí, isso chegou no STF, os bancos falaram, a gente vai ter que cortar a conta de vocês. E aí o Flávio Dino resolveu tomar essa decisão às pressas, não parou para pensar, não parou para estudar o assunto. Como eu falei, é um assunto absurdo em vários pontos, né? Aqui, a gente fica sabendo agora que a PGR foi consultada pelo Dino e disse que não vai se pronunciar não, porque viu que esse negócio, puta que pariu, ô Dino, puta que pariu, meu amigo, que merda que tu fez aqui, cara. O Goné resolveu, ó, eu vou esperar um pouquinho, não vou, porque nessa decisão do Dino, ele fala que vai ter uma audiência pública para tentar esclarecer os problemas referentes a isso daí, a audiência pública referente à questão de Mariana, né, ao acidente de Mariana e coisa e tal, e vai ser discutido esses outros aspectos da lei. Então o Goné
para evitar entrar nesse negócio, o Gonê já em modo, não quero Magnitsky para mim vai pegar mal nessa altura do campeonato, nessa altura da minha vida, vai dificultar muitas coisas para mim, então eu vou fazer o quê? Eu vou pular fora desse troço, cara, eu vou pular fora dessa história, porque no final das contas, né, então aqui, ó, o chefe da PGR informou que entende ser adequado esperar a reunião para emitir o posicionamento sobre o despacho do ministro. A PGR fugiu da parada, meu amigo. A PGR não quer ficar do lado do Dino do Moraes, não, tá? A gente já viu que outra coisa também, né? O Zanin já tinha sido escalado para fazer esse combate contra a Lei Magnitsky aqui no Brasil. Na última hora mudaram para o Dino, né? O que me faz crer que o Zanin também não está querendo muita coisa, não. Também ficou com medo de mexer nisso daí, né? O Gonê pulou fora, Zanin pulou fora. Ultimamente, Barroso e Gilmar Mendes estão caladinhos. E o Dino que defendeu o Alexandre de Moraes, que resolveu, tá aqui, ó. Decisão de Dino desenha a ala do STF, desenha apoio a Moraes para não normalizar o absurdo. Quem que é essa ala do STF que está desenhando apoio a Moraes? Eles explicam aqui, ó. Pelo que eles falam aqui, é só o Dino. É só o Dino. A ala do STF que está dando apoio ao Alexandre de Moraes a essa altura é só o Dino.